Bom dia, com a graça do Senhor Jesus, alegria a gente estar aqui, que a alegria das nossas crianças também seja a nossa alegria, né? Esses dias a Amanda estava comentando que ela nunca esteve numa igreja onde as crianças gostam tanto de estar. Então isso para nós é uma resposta de uma oração e de uma visão, de fato uma igreja que tenha nas novas gerações sua prioridade, que tenha esse olhar e que a igreja seja sempre um espaço seguro, agradável, bom e que elas se sintam à vontade. Então, hoje o João estava numa super expectativa porque semana passada ele não estava aqui e hoje ele estava para encontrar os amigos. Quando o Estevão fica fora o domingo também é uma crise, porque ele gosta de estar aqui com os amigos. Quando o Samuel está lá em Mogi, ele reclama porque aqui é a igreja dele, aqui é o lugar dele. Então, se Deus disse para nós sermos parecidos com as crianças, talvez esse seja um bom aspecto também para a gente imitar. Domingo é o dia que nós separamos em especial para nos reunirmos em adoração com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com a nossa igreja. E isso é, sim, muito importante. E isso está no primeiro dia da semana, que está na prioridade da nossa agenda, esse tempo de louvor, de adoração, de aprendizado da palavra, de comunhão uns com os outros. E eu quero te convidar para Filipenses. Filipenses, nós ainda estamos no capítulo 1. Hoje a gente encerra o capítulo 1. A gente está numa jornada aqui de pregações sobre o livro de Filipenses, e o nosso tema é a fé que sustenta a vida. Que fé é essa que sustenta a nossa existência, que sustenta a nossa vida? E a gente está buscando essa resposta aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Serão 8 mensagens em Filipenses, e a gente agora está na 3ª. Lembra você que as mensagens estão todas no YouTube e no Spotify da igreja. Então, no YouTube fica o culto inteiro e no Spotify fica só a mensagem para você poder também escutar depois. Além disso, nos pequenos grupos, a gente também sempre tem uma partilha aí em torno também da mensagem que foi pregada naquela semana. Bom, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses, que é uma das cartas da prisão, muito provavelmente escrita lá de Roma, na 2ª ou 3ª prisão do apóstolo Paulo. Olha só o que diz aqui, Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer eu apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles é sinal de destruição, mas para vocês de privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Pai, nós confiamos no Teu Espírito Santo, sabemos que está no nosso meio, sabemos que habita em nós, e confiamos na Tua Palavra, e pedimos que a Tua Palavra, no poder do Espírito, nos transforme, encontrando um lugar na nossa mente e no nosso coração. Amém. Eu sempre sou muito atravessado pelo que acontece durante a semana. Alguém já disse que o pregador prega a partir do último livro que leu. Outros, talvez eu estou entre esses, eu estou pregando a partir das últimas notícias que eu escuto. Mas é interessante que a gente está numa série, né, numa carta. E eu não saí da carta, estou aqui na carta. Mas das coisas que me atravessaram nessa semana no noticiário, me parece que
a carta tem algumas respostas para nós. Eu fui atravessado por algumas coisas do nosso mundo evangélico. Uma delas foi, talvez a que mais me pegou, foi a notícia de que o Philip Yancey, um grande autor cristão, manteve um caso extraconjugal por 8 anos. E ele confessou esses dias isso. Isso me assustou. Não me assustou, me incomodou, eu acho. Eu gosto dos textos do Philip Yancey, eu tenho foto meio tiete assim, com ele de quando ele esteve aqui no Brasil, no lançamento de um dos livros. Comprei o livro Maravilhosa Graça para a Cris, autografado por ele. Então isso me deixou muito triste. Ele ter... não o fato dele ter confessado, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o fato, a circunstância em si, né? 8 anos de um caso extraconjugal. No entanto, nos últimos 8 anos ele continuou fazendo sucesso com os seus livros, com os seus textos. Interessante a gente também separar essas perspectivas, né? Daquilo que é a pessoalidade, a vida interior, e daquilo que de repente faz sucesso a partir de um dom, a partir de algo que simplesmente está dando certo. A outra coisa foram as denúncias da ex-ministra Damares, né, a respeito dos escândalos de pastores envolvidos no caso do Banco Master e no caso das fraudes do INSS. Pastores e igrejas lavando dinheiro, usando dinheiro e se enriquecendo com essas coisas. Bom, há uma frase de um sábio antigo que diz que ele diz assim: eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. E como pastor, para mim é bem isso, assim, eu não fico super escandalizado, eu não fico assim, ai meu Deus, o que vai ser do mundo evangélico agora? Ai meu Deus, o que vai ser da igreja agora que esses escândalos vieram à tona? Porque eu sou humano. E a humanidade tem dessas coisas. A humanidade tem coisas muito bonitas, muito belas, muito notáveis. E a humanidade tem coisas muito tristes, muito graves, muito constrangedoras, muito vergonhosas. E é do humano, é da humanidade. E é essa dualidade que molda, inclusive, a gente. Porque nós somos a criação, a imagem e semelhança de Deus, temos em nós a chamada imago Dei, a imagem de Deus, então nós somos plenos e belos e passíveis do bem a partir dessa beleza da criação e da imagem e semelhança de Deus, da qual nós somos feitura dele. Mas, por outro lado, nós somos contaminados pelo pecado, e uma das coisas mais fundamentais do pecado é querer apagar, querer borrar, querer manchar justamente a imagem de Deus em nós. E a nossa constituição é essa mistura mesmo. É essa mistura de algo sublime, espiritual, lindo, maravilhoso de Deus, e essa coisa do pecado que nos envergonha, nos constrange a nós mesmos, quanto mais a outros. E o que Paulo escreve aqui é interessante porque ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Viver de forma digna do Evangelho é o nosso grande desafio de vida. No mundo de Paulo, os cristãos estavam sofrendo perseguição. O próprio Paulo estava preso. Então, assim, fulano foi preso, vale a pena entender por que foi preso, né? No caso de Paulo, estava preso justamente por conta do Evangelho. E então, as pressões a respeito de abandonar a fé cristã eram muito intensas. As pressões econômicas, quando existia a perseguição naquele mundo antigo, era
não compre daquele ali porque ele é cristão. Não converse com aquele ali porque ele é cristão. Não negocie com ele porque ele é cristão. Havia pressões econômicas. Havia pressão política. No mundo antigo, César era o senhor, o imperador romano exigia adoração para si. Era necessário que se curvasse diante de estátuas, de imagens de César, porque ele era o grande imperador e se julgava o Senhor. E os cristãos afirmando: não, César não é Senhor, Jesus é o Senhor. E essa afirmação, essa sustentação de que César não é o Senhor, Jesus é o Senhor, não vou me curvar diante de nada nem de ninguém, senão de Jesus Cristo, já poderia surtir o efeito de uma prisão. Você não está adorando o imperador? Lembra do caso lá dos amigos de Daniel, lá na corte da Babilônia, de Nabucodonosor? Aquela lógica era muito replicada, porque os grandes reis e imperadores julgavam-se deuses e exigiam adoração dos seus súditos. E os cristãos diziam: não, Jesus é o Senhor. Isso é uma realidade espiritual, uma realidade política, uma realidade social que tinha grande impacto. Eles eram considerados infiéis ao império, infiéis aos deuses romanos, infiéis a tantas divindades, porque criam num só Senhor. Sim, crer em Jesus Cristo pode levar consigo até a marca de ser ateu. Os primeiros cristãos foram julgados até por serem considerados ateus, porque não criam naquelas divindades todas. Me lembra a história do rabino, que é questionado por um ateu, dizendo: como o senhor rabino, um homem tão sábio, acredita em Deus? Ele disse: de que Deus você está falando? Porque a depender do Deus que você está falando, eu também não acredito. De que Deus você está falando? São muitos os deuses. E a fé cristã, que faz de nós sermos fiéis a um Deus, deve nos fazer ateu de todos os outros deuses. A gente abre mão de todas as outras divindades para servir a um Deus. Para estar de joelhos diante de um Deus, para obedecer a um Deus. Abrimos mão de todas as outras divindades. E temos de abrir. Todas. E o Paulo diz isso para eles: vocês precisam permanecer firmes, não importa o que aconteça. E meus irmãos, assim como eu falei que a perseguição na vida e na história da igreja sempre existiu, só muda de região, de localidade, de contexto, as pressões diante do ser cristão também sempre vai existir. A questão é que as pressões também vão variar. As pressões que os nossos irmãos iranianos estão vivendo e sofrendo nesse momento e se manifestando é um tipo de pressão. Por querer e por ser cristão naquela realidade opressora religiosa. As pressões por ser cristão no Brasil são outras. Não é aquela perseguição, não é aquele risco de morte, mas talvez a sedução do poder. Não é verdade? Quando a gente olha para esses pastores que entraram no esquema do Banco Master e do INSS, eles não foram tentados com a diferença do troco de um pãozinho na padaria. O que também é importante a gente ir lá e devolver quando o troco vem errado, né? Mas foi uma tentação num outro nível. Numa realidade de muita grana. Numa realidade onde
talvez mudou a vida de alguns. Numa realidade onde talvez equipou a igreja. Numa realidade de talvez comprou o terreno da igreja. Talvez reformou a sede da igreja. Uma tentação de nível alto, por assim dizer. Mas que a vivência no Evangelho fala que nós devemos resistir a todas elas. Aliás, se você não vive resistindo a alguma tentação ou a algumas tentações, acho que você está vivendo errado. Porque o desafio da vida no Espírito é um desafio de resistência às tentações. A questão é que ela vem de lados variados e de contextos variados. Já pensou a tentação do Philip Yancey? Ele não é nenhum galã de Hollywood, mas é um escritor importante. Alguém que tem seu nome repercutindo no mundo, os seus livros, os seus textos, as suas palestras. Isso também seduz. Isso também gera tentações em algumas pessoas, atração. E isso seduz o sujeito próprio, de acreditar que de repente é melhor que os outros, ou que está acima do bem e do mal, e que qualquer coisa moralmente pecaminosa que ele faça não tem efeito em cima do seu dom, do seu talento e do seu sucesso. E por aí se entra. Veja que diante de um pecado estrutural de enriquecimento ilícito, como o pecado financeiro, e diante de um pecado pessoal, moral, como é o outro caso, de um caso extraconjugal, de um adultério, ambos ultrapassam a linha daquilo que é fidelidade ao Evangelho, daquilo que é integridade diante de Deus, daquilo que Paulo está chamando de uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Então, na nossa jornada, as pressões serão muito variadas a respeito da nossa fidelidade, do nosso compromisso com Deus. Sabendo que o nosso compromisso com Deus, ele se desdobra em compromissos com a igreja de Deus, em compromissos sociais, em compromissos familiares, em compromissos de cidadania, em compromissos desses que o Paulo está dizendo, de uma vida digna do Evangelho, digna da fé evangélica, digna de Jesus e do seguimento de Jesus. E nós precisamos o tempo todo estar atentos a cada porta que se abre, a cada oportunidade da nossa vida, de olhar, isto é uma tentação ou isto é uma oportunidade? Às vezes são oportunidades divinas, portas que Deus abre. Meu Deus, que trabalho, que oportunidade de negócio. Deus abre portas assim. Mas às vezes, meus irmãos, é o próprio diabo escancarando portas para a gente entrar. E a gente precisa estar atento entre aquilo que é oportunidades divinas e aquilo que são portas abertas pelo maligno. Eu lembro que no começo da minha jornada ministerial, eu estava me aproximando de um pastor, também jovem, mas formado um pouco antes de mim, e ele estava me convidando para a gente trabalhar junto na igreja, e parecia um projeto interessante, e aquela igreja tinha um trabalho numa favela, o que também parecia um projeto interessante. E aí eu fui falar com ele, vamos lá conhecer a congregação na favela e o projeto e tal. Aquele pastor disse assim para mim, não, esse projeto é só para a gente pegar o dinheiro dos americanos. Quando vem o grupo de americanos aqui,
a gente leva eles lá na favela, eles mandam dinheiro e a gente vai usando aqui. Não compense lá, não. A gente, na verdade, não faz nada lá. Ele falou isso na minha cara, com a maior naturalidade do mundo, me convidando para trabalhar junto. Para dizer que nós seríamos grandes parceiros ministeriais. Ainda bem que ele já não está mais no nosso meio como pastor, mas esteve como pastor, como professor, repercutindo bastante aí no nosso meio. Um sujeito muito inteligente, inclusive. Essa é uma das coisas. Esse mesmo sujeito, aliás, quando eu fui assessor parlamentar, ele falou assim, e eu pedindo apoio em campanha eleitoral e tal. Aliás, esse é um ano de campanha eleitoral, né? A gente precisa estar atento. E aí, ele falou assim, não, mas eu preciso de dinheiro para a igreja. Aí eu dei uma de desentendido, né? Eu falei, olha, dinheiro para a igreja não tem. O que existe são convênios públicos, se a igreja tiver um trabalho social e tal, e aí pode ter um conveniamento público, e aí tem algum recurso público para executar um serviço social que seja relevante, que seja dentro de uma política pública do município e tal. Aí ele falou, não, isso dá muito trabalho, eu quero dinheiro na minha conta. Então, não tem, pastor. Foi muito interessante porque no trabalho de assessoria parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa, as propostas mais esdrúxulas que eu tive foram de pastores. Tudo bem que era o segmento que eu mais interagia. E eu quero também dizer que é uma minoria. Eu estou falando de um sujeito dentre 200, 300, 400 pastores que eu interagia o tempo todo. Estou falando de 1, 2. Então é verdade também a gente poder olhar nessa perspectiva, que a gente vê esses escândalos e se torna notável porque aparece nas mídias, nas redes sociais, na TV, mas é a minoria da minoria. A grande maioria é de gente muito séria, muito comprometida com Deus, muito pobre, que ganha muito pouco ou que não ganha nada, servindo a Deus e honrando ao Senhor. Mas tem uma turma enriquecendo aí e ganhando essa fama, e essa fama repercutindo dentre vários de nós. Uma experiência outra que eu tive ainda como assessor, essa não é do mundo evangélico, mas foi bom porque foi um teste para o meu chefe à época. A gente coordenei o Usina 21, Jovens Ideias e Transformação Social. Era um fórum grande que a gente fazia no Mackenzie com muita repercussão. Numa das edições, a gente teve 5 shows, 40 oficinas diferentes, preletor internacional, aquela coisa toda. E aí, naquele ano, a gente estava buscando um conveniamento público para poder ter uma verba pública para fazer o evento. Ia ser ia ter uma conferência que a gente ia arrecadar e ia mobilizar ideias para políticas públicas para a cidade, para o estado, na verdade. E havia uma construção muito interessante e a gente fez uma parceria com um teatro, com uma organização social do campo da cultura, que era o viés que a gente estava. E a gente falou, olha, vamos fazer uma coisa junto aí com essa organização social, a gente busca o convênio público, executa, repercute o trabalho e presta conta disso, e vai ser um negócio que de fato muito legal e muito interessante para a cidade, para o estado. Tá bom, a coisa avançou, reuniões, construção, fechando banda, fechando preletores, fechando tudo. Quando chegou no Banco do Brasil para abrir a conta específica que ia entrar o dinheiro do convênio, o cara, presidente da organização social, falou para mim assim, eu quero 30% na minha mão. Aí eu falei, cara, como assim? Não. A gente faz, tudo bem, mas eu preciso de 30% na minha mão. Aí eu falei, cara, mas você tem a planilha aqui, não tem dinheiro para mim, nem para o deputado, nem para ninguém. É aqui a planilha, orçamento e tal, e tal, e tal, e é exatamente, não tem
E aí deu aquele desespero, eu liguei pro deputado com quem eu trabalhava, eu falei, e agora, o que eu faço? O cara quer 30% na mão. Era um orçamento, sei lá, de 200 mil na época, há 10 anos atrás. E aí ele falou alguns palavrões que eu não posso citar aqui. E falou, deixa esse cara aí e vem embora. E aí a gente não conseguiu a verba pública e foi muito interessante o testemunho cristão que eu posso dar a respeito disso, não só do meu chefe, que deu um bom testemunho a essa ocasião, mas até das bandas. Por exemplo, a gente tinha fechado a oficina G3 por 20 mil reais, e aí eu liguei para os caras e falei assim, ó, não vou conseguir pagar vocês, porque aconteceu isso. E eles disseram, então paga o nosso custo, os nossos técnicos que a gente vai. E a gente pagou só os técnicos e eles foram. Aí liguei para Palavra Antiga, para o Marcos Almeida, a mesma coisa. Eles disseram, paga os técnicos e a gente vai. Aí falei com preletores que vinham do Rio de Janeiro. Falei, não vou conseguir pagar vocês, eu não consigo nem dar a passagem para você vir. Com o Alexandre Brasil, o Alexandre, que é um doutor da UFRJ e tal, ele falou assim, mas se eu comprar a minha própria passagem, eu posso ir? Eu falei, claro. Ele falou, aí ele pagou para vir falar no evento, ele comprou a própria passagem e veio da oficina no evento. Isso sem falar da Ana Alzira, do Ariovaldo Ramos, da Uziel Machado e de tantos outros nomes que a gente deu, no máximo naquele dia, um vale almoço para cada um comer ali na praça de alimentação do Mackenzie, sem nenhum tipo de oferta, nem de nada. O Roberto Diamante, o Alexandre Magnani, se eu não me engano, estava nesse cast, e também não recebeu quase nada. Então foi um bom teste também, a respeito dos parceiros que a gente tinha naquele momento. O preletor internacional que a gente estava trazendo, o Shane Claiborne, quando a gente convidou ele, antes até de surgir tudo isso, eu falei, o que a gente precisa para te trazer? A gente tinha falado com o Donald Miller tinha pedido tipo uns 15 mil dólares. Aí a gente ligou para o Shane já tinha falado na The Just Conference, que é uma conferência grande em Chicago, junto com o Obama, não sei o quê. O Shane trabalhou com a Madre Teresa em Calcutá, na Índia. A gente, Shane, como é que faz para você ir para o Brasil? Para você vir, qual é o preço, né? E aí ele falou assim, não tem preço nenhum. Vocês dão uma oferta para a minha instituição e vocês neutralizam o carbono da minha viagem. Isso eu estou falando de 2011. Ele falava de neutralização de carbono. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas existem sites que calculam a nossa pegada de carbono. Ou seja, o quanto você consome do meio ambiente no seu dia a dia ou o quanto você consome do meio ambiente em uma viagem. E um dos maiores consumos de meio ambiente que uma pessoa comum tem é voo de avião. E aí tem uma conta que você faz sobre a sua pegada de carbono. E aí, diante dessa conta, você pode dar a contrapartida para o mundo, que é plantando tantas árvores, fazendo tal coisa, você neutraliza a sua pegada de carbono. O Shane falou, eu preciso que vocês neutralizem a pegada de carbono da minha viagem. Ou seja, o gasto de gás carbônico que o meu voo vai gastar dos Estados Unidos para o Brasil é o gasto que vocês vão ter que contribuir com o meio ambiente para neutralizar a minha viagem. E mais, o Shane falou, eu não fico em hotel. Eu preciso da casa de alguma família brasileira para eu me hospedar. Esse era o caso. E engraçado que o Usina 21 era um fórum que nasceu muito de uma pegada teológica latino-americana. Então, quando eu falei para os caras que a gente ia ter um preletor norte-americano, nossa, caíram de pau. Gedeon, um monte de amigos, você está traindo o movimento, não sei o quê, como é que vai me trazer um cara dos Estados Unidos, não tem ninguém da América Latina para isso, e tal. Mas aí quando souberam as histórias e quem era esse cara, aí eles disseram, não, a gente acertou, você acertou em trazer ele. Era um cara muito doido, ele costurava as próprias roupas, ele não usava marca, ele já tinha sido preso na Filadélfia porque ele começou a trabalhar com moradores em situação de rua e começou a dormir na rua com os caras. E no estado da Filadélfia é crime dormir na rua. Você vai preso se você dormir na rua.
E ele começou a dormir na rua com os caras e foi preso. E ficou preso. Aí ele usou uma camiseta no dia do julgamento, só que ele, nos Estados Unidos você pode se autodefender, né? Não necessariamente você precisa nomear advogado. E aí ele se autodefendeu com uma camiseta de que Jesus era morador de rua. E usando aquele versículo, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? E aí ele conseguiu argumentar e ser solto. Era um cara muito doido, assim, e trouxe para nós essa realidade do Evangelho. Shane Claiborne, tem um livro dele em português, acho que chama A Revolução Irresistível, da editora Garimpo. E o Shane foi esse cara que deu esse testemunho. Ele falava, e no testemunho dele ele falou que a maioria dos crentes tem uma vida muito bagunçada, fora do eixo, e quando se converte, começa a ter uma vida muito organizada e no eixo. E ele falava que a trajetória dele era exatamente o inverso, de que ele tinha uma vida muito dentro do eixo, de trabalho, de casa e de cotidiano comum. E quando ele se converteu, a vida dele saiu do eixo, porque quando ele se converteu, ele foi para Calcutá conhecer o trabalho da Madre Teresa, se voluntariou lá, ele começou a trabalhar com gente de rua, aí foi preso e não sei o quê. Ele falou que a conversão dele foi justamente sair de uma vida bem bonitinha e organizada, sair de uma agenda de um americano, de cidadão comum, para ter uma vida desorganizada em vistas do Evangelho e da sua entrega ao Evangelho. Então, tudo isso para dizer que as pressões que a gente vive serão distintas em cada contexto que a gente está, mas no final das contas, o grande desafio é como nós resistimos a elas. Nós não precisamos achar que os irmãos iranianos são super-heróis e nós no Brasil somos crentes de qualquer forma. Nós não precisamos achar que os irmãos que estão no mundo árabe são resistentes às pressões do mundo muçulmano e nós aqui somos crentes de segunda categoria. Não, nós podemos ser igualmente resistentes às pressões. É que as nossas pressões serão diferentes. Eu não tenho um governo querendo cortar a minha cabeça, mas eu tenho uma pressão social querendo acabar com o meu casamento. Eu não tenho necessariamente uma pressão a respeito daquilo que eu digo que eu sou. Eu saio com uma camiseta, eu saio com a minha Bíblia na mão, eu digo que eu sou crente, que eu sou pastor e tudo bem. Mas em alguns espaços eu serei ridicularizado. Em outros espaços eu terei, talvez, tentações de corrupção. E em outros ainda eu estarei lendo a Bíblia e lendo o Evangelho e sendo tentado por dentro a ser alguém que eu não sou, a pregar de um jeito que eu não creio, para agradar uns e outros ou para tentar seduzir um certo grupo de pessoas. Porque existe isso. Existem pessoas que falam assim, mas você acredita nisso? Não, eu não acredito, mas é assim que funciona. É assim que enche a igreja. É assim que as pessoas querem ouvir, então é assim que eu faço. É assim que deixa bonito, então é assim que eu vou. E as pessoas atropelam as suas próprias consciências a respeito de Deus. E por isso que eu estou falando, não é diferença de perspectiva doutrinária ou interpretativa, porque isso realmente varia. A partir do jeito que a gente lê a Bíblia, a partir da teologia que a gente foi educado, a partir da nossa fé, isso tem variações, por isso são tantas as denominações. Mas eu estou falando daquela traição sabida, de alguém que acredita de um jeito e faz exatamente de outro, porque aquele outro jeito dá mais lucro, aquele outro jeito dá mais certo, aquele outro jeito seduz melhor, aquele outro jeito convence melhor. E eu não estou falando aqui também a respeito de
igrejas grandes ou pequenas ou médias. Por quê? Porque se a corrupção está no coração humano, ninguém vai estar imune. Nem o pequeno, nem o médio, nem o grande, nem o homem, nem a mulher, nem o jovem, nem o idoso. Porque a corrupção, ela está no coração humano. E o que a gente tem que fazer, inclusive antes de jogar pedra nos tais corruptos, é examinar o nosso próprio coração, buscando manter a nossa fidelidade a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, um alerta a respeito do caso extraconjugal do Filipiense é o alerta para que eu cuide do meu casamento, da minha sexualidade, da minha vida conjugal, da minha jornada de integridade, que é e deve ser uma luta constante. A questão dos pastores corruptos em esquema com INSS, com Banco Master ou com qualquer outra coisa, é um alerta para que eu não caia na tentação do dinheiro fácil, da oportunidade do esquema, da lógica de, eu já vi pastores venderem um rebanho para político. Me dá tanto que eu te dou 5 mil votos, me dá tanto que eu te dou 10 mil votos. E depois faz um discurso ideológico. Por trás da ideologia é grana. Por trás da ideologia é o benefício financeiro do esquema. Você acha que todo mundo que discute direita e esquerda acredita mesmo? Eu posso te dizer, e eu já estive lá, a maioria acredita no benefício pessoal que cada discurso pode ter. Por isso, nós não vamos nos render e nos vender a nenhuma ideologia, a nenhum partido, a nenhuma lógica política. Nós devemos permanecer fiéis ao Evangelho, a uma cidadania digna do Evangelho, ao seguimento de Jesus, conforme o Evangelho nos revela. E a gente precisa insistir nisso, teimar nisso, resistir nisso, especialmente no ano de eleição como esse ano. Então, o que Paulo está dizendo para a gente é para a gente, em meio às pressões da vida, em meio às formas, olha, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem à verdade. Porque a vocês foi dado o privilégio de não só crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sim, a resistência ao pecado eleva muitas vezes o nosso nível de sofrimento. Não é possível uma vida de prazer o tempo todo. Não será compatível com o Evangelho. Significa que ser cristão é viver em sofrimento? Não. Mas não ter algum tipo de sofrimento, você deve estar vivendo errado. Quando o diabo chega para Jesus, o que o diabo diz? Por que você está sofrendo, Jesus? Por que o senhor está com fome? Transforma essas pedras em pães. Por que você está sofrendo aí? Se joga aí do pináculo do templo que os anjos vão te pegar. Você não precisa sofrer. Quando Jesus fala que vai para Jerusalém e vai morrer lá em Cesareia, o Pedro fala assim: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Jesus fala para Pedro: sai daqui, Satanás. Quem diz que você não pode sofrer é o diabo. O diabo te diz: não sofra. O diabo te diz: faça tudo que lhe der prazer. O diabo te diz: você merece. Tinha uma febre, uma fase, ainda bem que já passou isso na internet, né? Que era mimimei. Tinha uma coisa dessa, né? Mimimei. Né? É a coisa mais idiota que tem. Porque não que você não possa ter prazer. A vida tem os seus momentos de prazer e muitos deles criados por Deus para a gente desfrutar.
Mas a vida também tem elementos de dor, de frustração e de sofrimento. E às vezes o sofrimento é exatamente a prova da nossa fidelidade. É exatamente a prova do nosso compromisso. É exatamente a resistência por conta de uma decisão ao lado de Jesus Cristo que vai fazer a gente sofrer. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, é um privilégio, porque você não apenas crê em Cristo, mas você também é convidado a sofrer por Cristo. Então o sofrimento na vida do cristão é parte justamente da sua convicção. Eu estou sofrendo porque eu estou convicto de que é o certo. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, não é? Porque aos nossos filhos nós queremos acolher e tirar deles toda forma de sofrimento. Nós queremos cuidar deles de forma que eles não sofram de forma alguma. E não precisa causar sofrimento à toa. A vida vai dar conta disso. Mas é preciso ensiná-los a reconhecer de que você vai sofrer. Você está chorando sem razão, vai ter um dia que você vai chorar com razão. Vai chorar porque é de chorar mesmo. Mas é necessário. Você vai chorar de raiva, porque você não vai fazer aquilo que você quer fazer. Você vai querer explodir por dentro, mas porque você não vai fazer aquilo que você gostaria de fazer, porque você vai resistir. Você vai chorar e vai aguentar firme, porque você é crente, porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus, porque você decidiu essa fé, você decidiu por essa família, você decidiu por essa comunidade, você decidiu por essa vida e você tem que aguentar. Você tem que celebrar o dia bom e tem que aguentar o dia mau. Porque você é crente. Porque Deus te chamou para ser firme. Não seja criança mimada, que só quer o bem bom, que só quer o prazer, que só quer o legal, que só quer o divertido, que só quer o interessante, que só quer o da moda. Porque se a gente for assim, a gente não permanece no emprego, a gente não permanece no casamento, a gente não permanece na igreja e a gente não vai permanecer no evangelho. Se a gente quiser só o bem bom, a gente não vai permanecer em nada. Porque em nada é só o bem bom. Todas essas coisas que são muito boas terão uma travessia dura de sofrimento em algum momento, em alguma medida, em algumas circunstâncias. E a gente tem de resistir. Agora, o bom da resistência é que a resistência nos faz mais fortes. É a mesma lógica da musculação. Você vai lá e força um pouco o músculo, quebra umas fibras, sente um pouco de dor. No próximo treino você está mais forte. Você não está mais fraco, você está mais forte. Você vai aumentando a carga, você vai ficando mais forte. Porque você aguentou aquela dor inicial e está avançando e está ficando mais forte. É assim. A resistência contra o pecado é assim, vai nos tornando mais forte. Enquanto que a entrega ao pecado vai nos fragilizando e vai nos enfraquecendo. A gente vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Daqui a pouco nem levanta mais de tanto que já caiu. Porque a gente vai ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. E não vai mais. Enquanto que a fidelidade nos deixa mais forte. E Paulo diz, olha, eu indo aí, estar perto de vocês, ou eu só ouvindo falar, eu quero saber
que vocês estão firmes no Evangelho, que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e que ouvem que ainda eu enfrento. Paulo está dizendo, não é porque eu estou preso e vocês estão soltos que nós estamos em combates distintos. Nós estamos no mesmo combate. A diferença é que vocês estão soltos e eu estou preso. A diferença é que a gente está no Brasil, outros irmãos estão no Irã, outros irmãos estão na China, outros irmãos estão na Arábia, outros irmãos estão nos Estados Unidos, outros irmãos estão na Colômbia, outros irmãos estão na Venezuela. Mas nós estamos no mesmo compromisso de sermos fiéis a Deus, de vivermos de modo digno do Evangelho, de termos um orgulho santo de levar o nome de Jesus e sabermos que Jesus tem orgulho de nós. Sabe aquela coisa, Deus é fiel e você? Né? Lembra do texto de Jó? Que Deus fala assim, viste meu servo Jó? Homem temente a Deus, íntegro, que se desvia do mal? A pessoa Deus falar isso de nós? Viste lá o meu servo? Minha serva Maria? Temente a Deus, íntegra, que se desvia do mal. Está vendo lá? Há um orgulho de Deus no seu servo Jó. No entanto, sofreu bastante o Jó, né? Mas era muitíssimo fiel a Deus. Então, às vezes, a nossa fidelidade é justamente o ponto do nosso sofrimento. Mas, meus irmãos, então, avalie no seu dia a dia quais sofrimentos você está tendo. E avalie se esses sofrimentos é resultado da sua fidelidade. Porque se é resultado da sua fidelidade, glória a Deus, permaneça assim, fica firme. Agora, se é sofrimento que você mesmo causou, então dá seu jeito, né? E muda. Mas se o seu sofrimento é resultado da sua fidelidade a Deus, vai firme. Permaneça firme. Se o seu sofrimento é resultado da sua fé firme, permaneça. Se o seu sofrimento é resultado do seu amor a Jesus, permaneça. E vá firme diante de qualquer pressão, sabendo que isso é resultado da sua fé, da fé que nós temos em Jesus, e que Jesus foi o primeiro de todos e o que mais sofreu. Então, nunca estaremos só nos nossos sofrimentos. Amém? Pode ficar de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos segura. E eu quero te pedir que o Senhor segure nas nossas mãos, nas mãos de todos nós, para que não caiamos em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do maligno. Nos torna resistentes às tentações, resistentes ao pecado, firmes em fidelidade ao Senhor, em compromisso contigo, com a tua palavra, com o teu reino. Dá-nos força, Senhor, coragem, resistência para sermos fiéis, não envergonharmos o teu evangelho, a tua igreja, a tua causa. Dá-nos, Senhor, essa condição abençoada de sermos fiéis todo o tempo, todos os dias da nossa vida, até o fim, no santíssimo nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos e nós carecemos da força do Senhor para ficarmos firmes no chamado, na vocação que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Amém. Amém.